Tendo sido escolhidos 7 jurados, declaro instalada a presente sessão. Está, portanto, formado o conselho de sentença. Passo a fazer agora a exortação. Cada um dos senhores jurados deverá responder: assim prometo. Todos de pé. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e com os ditames da justiça. Podem sentar-se. Este tribunal está neste momento reunido em sessão para julgar o caso de homicídio de Carlos Eduardo. Senhor promotor, por favor, pode dar início à inquirição do réu. Obrigado, meritíssima. Hoje provaremos que, embora o réu pareça ser um parceiro na luta de Carlos, ele tinha motivos pessoais profundos para silenciar o nosso ilustre ativista. Parece que o medo e a inveja podem corromper até as almas mais próximas. Respeitosamente discordo, senhor promotor. O meu cliente dedicou toda a sua vida ao ativismo ao lado de Carlos, com quem compartilhou tanto lutas quanto vitórias. Hoje, caríssimo júri, não apenas provaremos a inocência do meu cliente, como também mostraremos a verdadeira fonte de malícia nesse caso trágico. Senhor policial, por favor, apresente seu relatório sobre o que aconteceu no ato da prisão do réu, sob o compromisso de dizer a verdade e somente a verdade. Do contrário, será advertido na forma da lei. No momento da prisão, encontramos o réu próximo à cena do crime. Ele estava aparentemente perturbado, mas não resistiu à prisão. No momento de seu interrogatório, o réu continuou alegando sua inocência, mas não conseguiu apresentar um álibi concreto para o horário exato do assassinato. E quando o encontramos, ele estava mais perdido que cego em tiroteio. Cooperativo, mas definitivamente perdido. Convoco a presença do senhor Matheus Silva, réu neste julgamento, para apresentar o seu depoimento ao senhor promotor público. Eu respeito profundamente o trabalho que Carlos fazia. E compartilhávamos os mesmos ideais. Eu tô aqui, diante de vocês, injustamente acusado, e tudo que eu peço é que a verdade venha à tona. Eu jamais machucaria o Carlos. Ele era meu amigo, o meu mentor. Boa tarde, caros seguimores. Como vocês estão? Eu e minha colega estamos aqui fora do tribunal onde o julgamento de Matheus Silva está acontecendo. As evidências contra ele parecem ser bem sólidas. Especialistas dizem que as chances de condenação são altas, galera! Não, calma aí, amiga, não é muito bem assim. Ainda tem muita coisa pra acontecer aqui nesse tribunal, galera. E vamos torcer pra que a justiça seja feita e que Matheus saia desta com um final feliz. Quero ver todo mundo deixando aqui nos comentários a tag Justiça por Matheus. E bom, fica aqui que logo logo a gente traz mais atualizações pra vocês. Beijo! Convoco a presença do senhor Matheus Silva, réu neste julgamento, para apresentar o seu depoimento ao senhor promotor público. Senhor Silva, você era muito próximo de Carlos Eduardo, não é verdade? Sim, éramos muito próximos. Trabalhávamos juntos. E houve um momento de tensão entre vocês, correto? Como em qualquer outra parceria, houve discussões, mas nada sério. Nada sério? Testemunhas disseram que houve uma discussão acalorada sobre o desaparecimento do dinheiro do fundo da ONG. Isso não é nada pra você? Foi uma discussão, sim, mas eu nunca roubei nada. Eu estava tão frustrado quanto o Carlos. Carlos estava preocupado com o seu comportamento. Ele estava se sentindo vigiado. Pode explicar isso? Isso foi um mal-entendido. Tá, eu nunca fiz nada para prejudicar o Carlos. Ele era o meu amigo.
Mentor? Interessante. Então, como explica o fato de Carlos ter começado a desconfiar de você após aquela discussão? Não sei. Talvez ele estivesse sob muita pressão. Estávamos todos assim. Você afirma não saber, mas a sua reação diz o contrário. Testemunhas disseram que você ficou furioso. Isso não é comportamento de alguém que se considera inocente. Eu estava frustrado, sim, mas eu nunca faria nada contra o Carlos. Eu admirava muito. Admirava tanto que resolveu eliminá-lo quando ele resolveu desconfiar de você. Objeção, Meritíssima. Isso é claramente uma especulação. Objeção sustentada, senhora defensora. Senhor promotor, eu insisto, por favor, mantenha-se nos fatos. Claro, Meritíssima. Senhor Silva, onde você estava na noite do crime? Eu estava em casa, com a minha colega, a Roberta. Interessante. Testemunhas dizem que viram você sair da ONG naquela noite. Eu fui até lá para conversar com ele. Mas quando eu cheguei, ele já estava morto. Eu entrei em pânico e saí. Então você admite. E agora simplesmente quer que acreditemos que você esteve lá, encontrou o corpo e saiu de lá sem chamar a polícia. Eu estava em choque, eu não sabia o que fazer. Senhor Silva, parece que seu choque se alinha convenientemente com a necessidade de escapar da cena do crime. Você mencionou que foi para a ONG para discutir. Sobre o que vocês discutiram? Estávamos discutindo uma campanha futura. Nós tínhamos diferença de opinião. Diferenças de opinião. Ou será que Carlos descobriu algo que você queria esconder? Algo que ameaçava a sua posição na ONG? Não havia nada para esconder. Eu apenas estava preocupado com a direção que ele estava querendo tomar. Preocupado. Ou desesperado para manter o seu controle e influência, a ponto de eliminar quem se interpôs no seu caminho. Objeção, Meritíssima. O promotor está pressionando o réu apenas com insinuações sem base. Objeção sustentada, doutora defensora. Senhor promotor, por favor, mantenha-se aos fatos. Sim, Meritíssima. Senhor Silva, testemunhas relataram que ouviram gritos vindos da ONG, pouco antes da hora da morte de Carlos. Pode explicar isso? Nós estávamos discutindo. As coisas ficaram um pouco acaloradas, mas não passou disso. Você empurrou Carlos durante essa discussão? Eu estava um pouco frustrado. Talvez eu tenha tocado nele, mas eu não o machuquei. Tocou nele. Ou empurrou com força suficiente para causar a queda que resultou em sua morte? Não, eu jamais faria isso. Foi um acidente. Um acidente conveniente que removeu a única pessoa que estava vendo através de suas intenções. Objeção. O promotor permanece fazendo apenas suposições. Objeção sustentada, doutora defensora. Senhor promotor, solicito cautela em suas indagações. Entendido, Meritíssima. Senhor Silva, você está vendo como a sua história está cheia de lacunas e inconsistências? Você espera que esse tribunal acredite que a sua presença na cena do crime e seu comportamento suspeito são apenas coincidências? Eu estou dizendo a verdade, eu não matei o Carlos.
Ordem neste tribunal. Vamos agora fazer uma pausa e retornaremos dentro de 15 minutos. Por favor, diga ao tribunal o que você viu no dia do crime. Eu estava na minha varanda, como faço todas as tardes. Vi o réu chegar à ONG pouco antes de escutarmos sobre a tragédia. Ele e a vítima pareciam estar discutindo, mas nada muito fora do comum à primeira vista. Você mencionou uma discussão. Pode descrever o comportamento deles mais detalhadamente? Claro, o réu parecia bastante agitado, gesticulava muito. Carlos, por outro lado, tentava acalmá-lo. Não era a primeira vez que os via discutir, mas naquele dia o réu parecia mais irritado do que o normal. Senhora Sônia, disse que viu eles discutindo antes. Isso era comum? Eles costumavam resolver suas diferenças desta forma? Eles eram igualzinho um casal de reality show, toda hora brigando, mas sempre se resolvendo no final. Bem, pelo menos até antes do último episódio, se é que me entendem. Não, Tá bom, foi mal. Perdão. Por favor, compartilhe com o tribunal a sua última interação com Carlos Eduardo e o réu. Na manhã do dia do crime, eu estava no meu escritório, junto com o Carlos e o réu. Eles estavam discutindo. Era normal, principalmente em épocas de eleições. Mas, afinal, quem é que não discute, né? Pelo menos eles não levavam o Twitter. Você disse que o réu estava ansioso. Ele disse algo ou fez algo específico que chamou a sua atenção? Bem, ele estava falando mais rápido que o normal e parecia preocupado. Ele mencionou estar sob muito estresse por causa das expectativas em torno do projeto. O Carlos estava tentando tranquilizá-lo, dizendo que eles iriam enfrentar aquilo tudo juntos. Como sempre. Interessante. Mas, em sua opinião, a ansiedade que observou no réu poderia ser interpretada como algo além da preocupação comum pelo trabalho que ele tinha? Não, eu realmente não acredito que havia algo a mais. Era apenas a natureza do trabalho deles. Eles se preocupavam muito e às vezes pesava sobre eles. Senhor Almeida, você mencionou que o réu estava distante e ansioso na semana que antecedeu o crime. Poderia elaborar? Sim, claro. Ele estava tão distraído que uma vez ele chegou na ONG usando 2 sapatos diferentes. E olha que um deles era uma pantufa de coelho. Naquele dia eu achei que era dia do pijama maluco. A promotoria gostaria de chamar ao banco de testemunhas a senhora Helena. Senhora Santos, você poderia nos contar onde estava na noite do assassinato de Carlos Eduardo? Eu estava perto do local onde o crime ocorreu. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu vi algo que me chamou a atenção. Por favor, explique ao tribunal o que você viu. Eu vi uma figura saindo com pressa do local, mas não era o réu. Eu o conheço de vista e definitivamente não era ele. Senhora Santos, a senhora está certa de que a pessoa que viu não era o réu? Se sim, pode então descrever, afinal, quem a senhora viu? Sim, eu tenho certeza. Era uma noite escura, mas a pessoa era consideravelmente mais alta e tinha uma postura diferente. Não era o réu, eu o teria reconhecido. Senhora Santos, a sua observação foi comunicada à polícia? Bom, eu inicialmente hesitei, eu não queria me envolver, mas eu percebi a importância e falei com eles. Afinal, a justiça precisa ser feita. Senhora Santos, a senhora entende o peso do seu testemunho hoje, correto? Claro que sim, sem dúvidas. Até mesmo porque se houvesse uma premiação ou qualquer coisa do tipo para testemunha do ano, eu não estaria aqui por isso. Eu só não posso ficar de boca fechada enquanto alguém pode ser jogado na fogueira quando nem de São João a pessoa gosta. Gostaria
gostaríamos de chamar a senhora Roberta Araújo para testemunhar. Senhora Araújo, diga-nos qual era a sua relação com Carlos Eduardo e com o réu. Carlos era mais que amigo para nós. Ele era um mentor, ele era inspirador. Eu e meu amigo Matheus trabalhamos junto com ele em várias campanhas sociais, de ativismo social, sabe? Com ele a gente compartilhava vários ideais e sonhos. Era assim. Na sua opinião, o réu tinha algum motivo para prejudicar Carlos? Absolutamente não. Isso seria impensável. Eles tinham, assim, um profundo respeito um pelo outro, sabe? Meu amigo sempre viu o Carlos como um guia, um aliado de nossa luta. Senhora Araújo, onde você estava na noite do crime? E o réu estava com você? Eu estava em casa esperando por Carlos, porque ele tinha saído para encontrar Matheus para discutir detalhes sobre uma nova campanha. Foi quando Matheus chegou completamente abalado por conta do crime. E assim como eu, assim como todos nós ficamos. E como você descreveria o estado emocional do réu quando ele voltou? Como ele estava devastado, incrédulo. Foi um golpe muito duro para ele, para mim também. E para todos nós que amávamos Carlos. Na sua opinião, o réu tinha algum motivo para prejudicar Carlos? Não, acusei ele de homicídio. Não. Ele não mata nem barata. Grita, chama o SAMU. Não. Possível. A defesa gostaria de chamar para depor a senhora Marta Alencar, colega de Carlos e do réu na ONG. Senhora Marta Alencar, após seu juramento de dizer somente a verdade, responda às indagações da senhora defensora pública. Senhora Alencar, pode nos descrever, por gentileza, como era o ambiente de trabalho na ONG e a relação entre Carlos Eduardo e o réu? Carlos era o nosso líder e o respeitávamos muito. Ele e o réu tinham uma ótima relação. Eles frequentemente trabalhavam juntos em projetos e se apoiavam mutuamente. Houve alguma vez que a senhora tenha testemunhado algum tipo de conflito ou desentendimento entre eles? Como em qualquer ambiente de trabalho, divergências surgiam, principalmente ao abordar certos assuntos, mas nada que indicasse algo sério ou pessoal. Eles sempre resolveram de forma respeitosa e profissional. Senhora Alencar, na semana que antecedeu o crime, você notou algum comportamento atípico ou algo fora do comum na relação dele com Carlos? Para ser honesta, eu notei que o réu parecia um pouco mais reservado e quieto do que o usual, mas eu atribuí isso ao estresse do trabalho. Estávamos todos sob muita pressão com o lançamento de uma nova campanha. E esse estresse pode ter levado a um conflito mais sério? Sabe, é mais fácil vê-los abrindo uma loja de cupcakes do que isso virando uma briga. Eles eram profissionais. Senhora Alencar, em sua opinião, o réu teria capacidade de causar mal deliberadamente ao Carlos? Olha, conhecendo ele, isso seria tão improvável quanto eu ganhar na loteria. E olha que eu nem jogo. Senhora Gomes, você ouviu algo do que foi dito na discussão?
Senhora Paula Gomes, preste seu juramento e prepare-se para responder às perguntas do senhor promotor. Movimentação estranha. Pode detalhar o que viu? Eu estava voltando para a casa do trabalho. Eu passo pelaquela área ali quase todos os dias. E era uma noite como outra qualquer. Até que eu vi uma movimentação estranha. Movimentação estranha. Pode detalhar o que viu? Claro. Eu vi duas pessoas discutindo na porta do prédio em que Carlos Eduardo morava. Não deu para ver seus rostos claramente, mas eles estavam bastante agitados. Senhora Gomes, a senhora afirmou claramente de que não viu quem eram as pessoas. Sendo assim, como pode então ter tanta certeza que uma delas era o réu? Eu não posso afirmar que era o réu, mas deu para perceber que um deles era claramente mais alto que o outro. E rapidamente eles tomaram caminhos separados. Então, baseando-se na sua opinião, não há como afirmar que o réu estava presente na discussão que a senhora presenciou, não é mesmo? Não, eu não posso afirmar que era ele. Eu só posso dizer o que eu vi. E o que eu vi foram duas pessoas discutindo e eles estavam bastante agitados e cada um tomou rumos diferentes. Foi isso. Senhora Gomes, você ouviu algo do que foi dito na discussão? Não. Uma coisinha aqui, outra ali, nada muito específico. Mas eles estavam tão alterados que parecia leilão de antiguidade. Muito barulho. E às vezes por algo que nem vale a pena. Muito obrigada, senhora Gomes. A sua honestidade é apreciada. E isso demonstra a todos que até o momento não há nenhuma prova concreta que ligue o réu à cena do crime, baseando-nos nesse último testemunho. A promotoria gostaria de chamar ao banco das testemunhas a especialista em tecnologia digital, Luísa Ferreira. Por favor, senhora Luísa Ferreira, jure dizer somente a verdade e prossiga com o seu depoimento. Senhora Luísa Ferreira, você foi contratada para analisar os vídeos de segurança coletados na noite do assassinato. O que você pode nos contar sobre suas descobertas? Analisei diversos segmentos de vídeo na área em torno do local do crime e eu pude confirmar que uma pessoa, que parece com o réu, foi vista entrando no prédio algumas horas antes do crime ocorrer. Você pode afirmar categoricamente que era o réu nos vídeos? Com base nas análises das imagens, as características físicas e as roupas parecem ser a dele. Mas, dada a iluminação e o ângulo, poderia ser ele ou alguém no desfile de moda improvisado no escuro. A certeza aqui é mais escassa que o sol em Curitiba. Senhora Ferreira, baseando-se na qualidade do vídeo, existe alguma possibilidade de erro na identificação das pessoas? Sim, eu devo admitir que, embora as características sejam semelhantes, erros de identificação são possíveis com a tecnologia atual, especialmente sob condições de iluminação inadequadas. E sobre a hora que a figura semelhante ao réu foi vista saindo do prédio, essa informação está bem clara no vídeo? Não, as gravações não mostram claramente a mesma pessoa saindo do prédio. Há um hiato nas gravações devido a uma falha técnica temporária. Portanto, não há provas conclusivas de que o réu estava no local do crime no momento em que este ocorreu, correto?
Correto. Não há evidências visuais definitivas que coloquem o réu no local exato no momento do crime. A promotoria gostaria de chamar ao banco das testemunhas a médica que examinou o corpo de Carlos Eduardo na noite do incidente. Doutora Renata Souza, por favor, preste seu juramento e esteja preparada para as perguntas. Doutora Souza, com base em sua experiência médica, o que você poderia nos dizer sobre a natureza das lesões que você encontrou em Carlos Eduardo? Claro! Ao examinar o corpo de Carlos, observei lesões consistentes com um ataque violento. Havia sinais evidentes de luta, com contusões e abrasões. Na sua opinião profissional, essas lesões, elas poderiam ser auto-infligidas ou até mesmo acidentais? As lesões e hematomas indicam uma luta, não havendo possibilidade de autoflagelo ou acidente. Definitivamente não é o tipo de coisa que você faz consigo mesmo, a não ser que fosse um contorcionista. E isso tenho certeza e provas que ele não era. Doutora Souza, pode nos confirmar a hora da morte de Carlos com precisão? Baseando-se na rigidez cadavérica e na temperatura corporal, estimo que a morte ocorreu aproximadamente entre 19 e 21 horas. E onde estava o réu neste mesmo horário, conforme os testemunhos que já ouvimos aqui? Não estou ciente dos detalhes específicos do paradeiro do réu. Sendo assim, há a possibilidade de que o réu não estivesse presente no exato momento e local onde o Carlos foi morto, correto? Como médica, não posso afirmar sobre o paradeiro das pessoas. Posso apenas fornecer detalhes médicos da vítima. Senhora Meritíssima, gostaria de chamar ao banco das testemunhas a investigadora Lopes, responsável pela análise forense do caso. Prossiga, investigadora Lopes, antes preste o seu juramento. Doutora Lopes, estamos cientes de que durante a sua investigação foram encontradas algumas ligações telefônicas que levantaram suspeitas. A senhora pode, por gentileza, compartilhar conosco um pouco mais sobre isso? Sim, durante a análise dos registros telefônicos do réu, notamos uma série de ligações feitas para o número desconhecido nas horas que sucederam e antecederam o crime. Isso nos levou a investigar a origem dessas chamadas. E o que foi descoberto nessas ligações, investigadora? O número era de um telefone público, o que complicou inicialmente nossa investigação. No entanto, com a ajuda de câmeras de segurança próximas ao local do telefone público, conseguimos identificar uma pessoa usando o telefone naqueles horários críticos. Essa pessoa não era o réu, mas sim o marido da senhora Helena, o senhor Jorge. Bom, isso é interessante, doutora Lopes. Essas ligações, então, mudaram o curso de sua investigação, não é mesmo? Com certeza. Após a descoberta, confrontamos Jorge, que inicialmente negou, mas depois admitiu que estava tentando contatar um conhecido da vítima para discutir algumas questões não resolvidas. Isso levantou mais suspeitas sobre o seu envolvimento no caso. Isso é intrigante. A sessão será suspensa para que possamos avaliar as novas evidências apresentadas. Retornaremos em 15 minutos. Retornamos à sessão. Senhor promotor, por favor, prossiga. Meritíssima, à luz das novas evidências apresentadas pela investigadora Lopes, gostaria de chamar a senhora Santos para averiguações. Senhora Meritíssima, se me permite, gostaria de conduzir o interrogatório com a senhora Helena,
visto que essas evidências são cruciais para a defesa do meu cliente. Concedido, doutora defensora. Por favor, prossiga. Muito obrigada, meritíssima. Senhora Helena, sabemos que esse deve estar sendo um momento difícil para a senhora, mas precisamos de sua total honestidade para que a verdade possa vir à tona. Então, pode, por favor, nos contar se o seu marido, Jorge, alguma vez mencionou o senhor Carlos Eduardo em algumas de suas conversas pessoais? Sim, ele mencionou algumas vezes. Ele estava preocupado com as investigações de Carlos sobre corrupção, mas eu nunca imaginei que fosse algo tão sério. Pode nos contar a natureza dessas preocupações? Jorge alguma vez mencionou se sentir ameaçado ou pressionado pelo Carlos? Ele dizia que Carlos estava mexendo com pessoas poderosas e que isso poderia acabar mal, mas ele nunca deu a entender que faria algo contra Carlos. Senhora Helena, pode, por favor, compartilhar conosco se o senhor Jorge teve algum comportamento incomum nas semanas que antecederam o assassinato? Ele estava mais nervoso, mais agitado, sempre no telefone, saía toda hora. Eu perguntei várias vezes o que estava acontecendo, mas ele dizia que eram apenas negócios. Senhora Helena, com base nas novas evidências, como também no depoimento da investigadora Lopes, sabemos que seu marido fez várias ligações suspeitas e que estava próximo ao local do crime no dia fatídico. Isto confirma que ele estava envolvido em ações ilícitas. Pode então nos dizer, afinal, por que o Jorge estava tão agitado? Ele estava preocupado com as investigações de Carlos. Dizia que estava tudo ficando fora de controle e que alguém precisava parar o Carlos. Eu nunca imaginei que ele faria algo assim. Senhora Helena, a senhora está realmente ciente das consequências de se ocultar informações relevantes neste caso? Precisamos da verdade para que a justiça possa ser feita. Sim, eu entendo. Eu juro que eu não sabia de nada. O Jorge sempre foi muito reservado com relação a esses assuntos. Senhoras e senhores do júri, neste momento, fica claro que Jorge tinha motivos e oportunidade para causar este crime. O réu, meu cliente, foi acusado injustamente. Senhora Helena, há algo mais que gostaria de acrescentar em seu depoimento sobre o comportamento de seu marido nos dias que antecederam o crime? Ele estava desesperado. Eu achava que era apenas o estresse do trabalho. Agora eu vejo que ele estava envolvido em algo muito maior. Eu sinto muito não ter percebido antes. Muito obrigada, senhora Helena. Não tenho mais perguntas a fazer-lhe. Meu caro júri, peço que considerem atenciosamente todas as evidências que aqui já foram apresentadas e que já deixam mais do que claro que o verdadeiro culpado ainda não foi plenamente responsabilizado. Ordem nesse tribunal. Suspendo essa sessão por hoje. Retornaremos amanhã para a continuação do julgamento. Boa tarde, meus bem-te-vis. Como vocês estão? Vocês estão em casa, vocês estão no trabalho, porque eu e a minha colega estamos aqui fora do tribunal novamente. E vocês não vão acreditar nas reviravoltas deste caso. Mas antes de mais nada, precisamos falar sobre a bagunça que é o prédio onde o crime aconteceu. É um caos completo. É verdade, amiga. O prédio é uma verdadeira bagunça. A administração é praticamente inexistente. E outra, alguém já conseguiu falar com aquele síndico? Ele é mais difícil de encontrar que um unicórnio. Exatamente, colega. Sem falar na quantidade de moradores que vêm e vão sem controle. Parece que ninguém sabe quem mora lá de verdade. Justiça! Justiça! Vando sem noção. Fê,
recapitulando. A segurança é uma piada. Câmeras quebradas, portas que não fecham direito. Não é surpresa que algo tão terrível tenha acontecido ali. E isso não é tudo. O lugar tem uma movimentação estranha, principalmente à noite. E outra, fora que eu já ouvi relato de festa barulhenta, gente suspeita entrando e saindo. De verdade, parece até uma cena de filme de terror. Senhor Jorge, conte-nos onde o senhor estava na noite do crime. Eu estava em casa, sozinho. Interessante, pois temos evidências de vídeo que comprovam que o senhor estava perto do local onde ocorreu. Como consegue explicar isto, então? Isto é um engano. Não é verdade. Senhor Jorge, voltando então ao seu relacionamento com a vítima, o senhor Carlos Eduardo, havia algum motivo, além do trabalho, que pudesse ter causado tensão entre vocês? Não. Eram apenas negócios. Nada pessoal. Nada pessoal. Nada. Interessante, senhor Jorge, porque temos provas de que o senhor, nas últimas semanas, demonstrou um interesse fora do comum por Roberta, que, segundo consta aqui nos autos, era muito próxima do Carlos. Isto é verdade? Bem, sim. Eu admiro Roberta. Mas eu não tenho que dar satisfações a Carlos sobre isto. Não tem? Porque as testemunhas todas afirmam que o senhor buscava frequentemente a companhia de Roberta, tanto em eventos quanto em reuniões, em busca de atenção e afeto da parte dela, o que, por sinal, de acordo com eles, não era correspondido. Mas o Carlos estava ciente disso, não é? Talvez ele não gostasse, mas isso nunca foi um problema para mim. Não foi um problema? Ou foi exatamente esse o motivo pelo qual o senhor sentiu que o Carlos estava atrapalhando o seu caminho, te impedindo de se aproximar mais da Roberta? Talvez não. Sim. Eu sentia que Carlos estava interferindo, sim. Mas ele tinha que entender e ficar quieto na dele. Entender que o senhor queria que ele se afastasse de Roberta? Senhor Jorge, o senhor me perdoe, mas isso está me soando bem mais pessoal do que profissional, não é mesmo? Senhor Jorge, peço que seja totalmente honesto com este tribunal. O seu interesse por Roberta e a percepção de que o relacionamento dela com Carlos estariam interferindo os seus objetivos influenciaram as suas ações na noite do crime? Sim. Naquela noite eu estava com raiva. Nós tivemos uma discussão e ele ameaçou contar tudo para minha esposa. Eu fiquei cego por perceber que ele estava me coagindo a desistir de Roberta. E o que aconteceu durante essa discussão? O que levou ao que veio a ocorrer em seguida? A discussão aumentou ainda mais. Eu perdi o controle. E antes que eu percebesse, as coisas já tinham se escalado demais. O senhor pode, por favor, nos especificar o que quer dizer com escalado demais? Louco de raiva, eu empurrei Carlos. Ele se desequilibrou. Eu, desesperado, tentei segurá-lo, mas ele caiu da escada. Foi um acidente, entende? Então, o senhor está admitindo, perante este júri, que suas ações, impulsionadas
apenas por ciúmes e frustração pessoal, levaram à morte de Carlos? Sim, eu admito. Mas eu não quis matá-lo. Eu juro, eu não vi a escada quando eu empurrei. Hoje, o remorso me consome. Mas agora eu estou pronto. Eu aceito as consequências dos meus atos e peço, por favor, me perdoem. Sem mais perguntas, Meritíssima. Peço ordem neste tribunal. Essa é uma admissão grave, senhor Jorge. Dado o seu testemunho, determino que seja imediatamente detido para posterior julgamento. Uau, pessoal! Isso tá ficando cada vez mais intenso. Jorge acabou de admitir sua culpa no tribunal. Quem poderia imaginar que ele seria o verdadeiro culpado por trás de tudo isso? É verdade, meus amores. As reviravoltas desse caso estão surpreendendo a todos nós. Afinal, todas as provas apontavam para o Matheus e eu tinha total certeza de que era ele. E bom, parece que a justiça finalmente está sendo feita, né? Bom, é isso, galera. Até as próximas fofocas. Um beijinho da Lari pra vocês, minhas cobrinhas. Mas a gente ainda tem muito que acompanhar, então não saiam daí. Minhas palavras agora são dirigidas às senhoras e senhores jurados. Senhoras e senhores jurados, seguiremos para a sala secreta neste momento para a decisão deste julgamento. Peço que considerem cuidadosamente os fatos apresentados e retorne com um veredito justo. Senhoras e senhores, declaramos o réu inocente. Todos de pé para a leitura da sentença. Pelo princípio da presunção de inocência, de acordo com os jurados, o réu foi considerado inocente. Portanto, senhor Matheus, o senhor está livre. Dou por encerrada essa sessão. Primeiramente, eu quero expressar minha imensa gratidão à minha advogada, ao juiz e ao júri por enxergarem a verdade nesse caso tão complexo. Foi um período de muita provação para mim, mas eu nunca perdi a fé na justiça. A verdade sempre foi minha única defesa. Eu fui falsamente acusado e isso pesou não só sobre mim, mas também sobre minha família e os meus amigos que sofreram junto comigo. Esse julgamento testou a minha resiliência e a de todos nós. Embora este capítulo esteja encerrado, a luta pela justiça e pela transparência continua. A memória de Carlos e o trabalho que começamos juntos não terminam aqui. Eu vou dedicar a minha liberdade a continuar o legado dele lutando pelas causas que ambos defendemos. Eu agradeço a todos que me apoiaram, a minha família, os meus amigos e os ativistas que não deixaram a minha voz ser silenciada, porque hoje é um dia de vitória, não só para mim, mas para todos que acreditam na justiça. Depois dessa, acho até que vou cancelar minhas assinaturas de dramas judiciais. Nada que eu ver vai superar isso daqui. E ó, que se precisarem de uma detetive amadora pro próximo caso, já sabem onde me encontrar. Só que eu não trabalho de graça.